Olá, vamos fazer um tote bag em tecido. Para este projeto eu utilizei um dos nossos packs de retalhos. Precisamos de 2 retalhos com cerca de 50 por 50 cm. Eu comecei por cortar destes retalhos 2 tiras de cada padrão com 4 cm de largura. Portanto, estas tiras terão 4 cm de largura e 50 de comprimento. Começamos por colocar 2 a 2 frente com frente e seguramos com molas. Agora vamos cozer as 2 tiras nas laterais com a margem do calcador. Rematamos no início e no fim. Deixamos os 2 topos abertos. Agora, com a ajuda de um ganchinho para virar tubos, vamos virar estas 2 tiras do direito. Agora, rolando os dedos, vamos abrir bem as costuras. Fazemos o mesmo processo na outra tira. Agora vamos fazer um pesponto à beirinha, nos 2 lados em cada uma das alças. Agora vamos aparar as 2 tiras para que fiquem com o mesmo tamanho. Como o tecido utilizado foi de um pack de retalhos e por vezes eles trazem a orelha, cortamos também fora este pedaço de orelha. Agora vamos pegar nos tecidos principais e, se for preciso, vamos também cortar a orelha. O importante é estes tecidos ficarem com a mesma dimensão porque vão ser as laterais do saco. Agora vamos dobrar o tecido ao meio na vertical e vamos fazer um vinco para marcar o centro. Vamos posicionar as alças. Para isso, marcamos aqui o centro e vamos colocar cada uma das alças frente com frente a 6 cm para cada lado a contar do centro. Vamos fazer as marcações e depois seguramos com molas. Fazemos o mesmo processo do outro lado. Marcamos primeiro o centro, marcamos 6 cm para cada lado e vamos posicionar e segurar com molas a alça frente com frente com o tecido e depois vamos à máquina cozer. Começamos por fazer uma costura à beirinha para segurar cada uma das alças. Rematamos várias vezes para garantir que as alças ficam bem seguras. Fazemos isto nas 4 pontas, portanto 2 em cada alça. Agora vamos fazer uma bainha neste tecido, fazendo uma dobra dupla com cerca de 1 cm e depois novamente uma dobra de 1 cm. Fazemos um pesponto à beirinha para segurar. Este pesponto vai passar por cima da alça, é mesmo assim. Atenção a passar por cima da alça, pois temos mais camadas de tecido, temos que costurar um pouco mais devagar. Vamos passar uma segunda costura por cima da zona da alça para dar um reforço extra.
Agora vamos à outra metade da mala, fazemos mais uma vez uma costura à beirinha para segurar as alças no sítio. E depois fazemos também a bainha com a dobra dupla de cerca de 1 cm mais 1 cm e novamente o reforço nas alças. E pronto, o aspecto neste momento deve ser este. As alças ficam assim. Agora, como vamos fazer o acabamento com uma costura francesa, este saco não tem forro, vamos colocar os tecidos costas com costas, portanto avesso com avesso. E vamos segurar com molas a toda a volta. Agora vamos cozer dos lados e embaixo com uma margem mais pequena que a largura do calcador. Cozemos a toda a volta, rematamos no início e no fim. A única parte que fica por cozer é a parte de cima que já tem a bainha feita e será a abertura do saco. Agora, como os tecidos não estavam exatamente com o mesmo tamanho, vamos aparar aqui o excesso do tecido. O ideal é ficarmos com uma margem de cerca de meio centímetro a partir da costura, a toda a volta do saco. Agora vamos virar o nosso saco do avesso para fazermos aqui a nossa costura francesa. Abrimos muito bem as costuras, empurramos os cantinhos e vamos fazer uma segunda costura, desta vez já com a margem do calcador na parte de dentro. Garantimos que os tecidos estão bem alinhados e que as costuras estão bem abertas e começamos a cozer fazendo um remate tanto no início como no fim. Vamos cozendo a toda a volta, neste caso já vamos deixar uma margem generosa igual ou até superior à margem do nosso calcador. E pronto, o nosso projeto está terminado. Este acabamento com costura francesa é ótimo para projetos que não tenham forro, porque fica logo com o acabamento, não fica a ver-se o tecido desfiado na parte de dentro. Este saco, ao não ter forro, fica muito fininho, por isso é perfeito para dobrar e andar dentro da mala para colocar as nossas compras. Relembro que todos os tecidos e acessórios utilizados neste vídeo se encontram à venda na nossa loja online em www.verdelima.pt. Espero que tenham gostado. Obrigada!